No dia 6 de agosto de 2009, dois espanhóis fazem o que ninguém havia conseguido. Fecham a crista noroeste do Latoc, 7.100 metros, no coração do Caracorã. Poucas horas depois, na descida, um deles escorrega na neve instável e fica preso numa saliência rochosa, com fraturas, a 6.400 metros de altitude, sem conseguir se mover. O companheiro deixa com ele 2 sacos de dormir, 2 botijões e meio de gás, e desce em busca de socorro. Por Óscar Pérez vão se mobilizar 2 países, helicópteros militares e 24 pessoas. Nenhuma delas vai chegar a vê-lo. E resta apenas uma pergunta. Será que chegaram nem que fosse um dia antes? Há alpinistas que a gente reconhece pelos cumes que conquistaram. Óscar Pérez era daqueles que a gente reconhecia por aquilo que ele se recusava a levar consigo. Ele vinha de Tramacastila de Tena, um vilarejo minúsculo no Vale de Tena, no norte da província espanhola de Huesca. Ali, as montanhas não são a paisagem lá fora da janela, são simplesmente vizinhas. Os jornalistas espanhóis mais tarde vão chamá-lo por um apelido curto, Trama, tirado do nome truncado do vilarejo natal. É assim que se chama gente que a gente conhece desde criança e que não precisa de sobrenome. Sobre a própria infância se sabe surpreendentemente pouco. As fontes preservaram apenas isto. Ele começa a escalar aos 16 anos. Nem o nome dos pais, nem a escola, nem a primeira turma. Até o ano de nascimento diverge. Em alguns lugares consta 1976, em outros, 1973. A história guardou as escolhas dele e não guardou a sua biografia, e nisso há algo muito exato sobre quem ele foi. As montanhas deixam de ser um passatempo e viram profissão. Ele dá aulas de escalada e trabalha como guia de montanha, ou seja, ganha a vida levando outras pessoas até o alto. Nessa época já falam dele como um alpinista completo, um homem igualmente seguro na rocha, no gelo e no terreno artificial, onde se sobe não pelas agarras naturais, mas por pontos de apoio cravados e encaixados. No alpinismo, isso não é comum. Em geral, a pessoa é forte em uma só coisa. Óscar era forte em tudo ao mesmo tempo. E entra para o clube Peñaguara, uma das agremiações de alpinismo mais ativas de Aragão. Do mesmo clube sai Álvaro Novelon, o homem com quem Óscar vai fazer quase tudo o que consta no seu currículo. Uma cordada que funciona por anos não é uma questão de amizade e nem mesmo de confiança. É sobre 2 pessoas começarem a pensar com a mesma rapidez. E não é só nas montanhas que pensam igual. Ambos escolhem o estilo alpino puro, uma forma de escalar em que tudo é carregado pelos próprios 2 e mais ninguém. Nada de carregadores de altitude, nada de cordas fixas esticadas de antemão, pelas quais se sobe como numa corda de academia. Nada de acampamentos intermediários com suprimentos. A imprensa espanhola vai escrever sobre ele uma fórmula que explica tudo. Ele buscava a escalada perfeita. Uma perfeição dessas tem um preço, e ele é simples. Tudo o que você não trouxe consigo não vai te ajudar lá em cima. Se algo der errado a 7.000 metros, ninguém vai vir atrás de você por cordas fixas prontas, porque não há cordas fixas. Ninguém vai mandar um carregador, porque não há carregadores. Lá em cima, existem apenas 2 homens, a corda entre eles e a distância até o chão. Em 2004, ele vai testar essa aritmética pela primeira vez em altitude de verdade. O Vale de Nangmah, no norte do Paquistão, ali onde acabam as estradas e começa o Karakoram. É aqui que Óscar vê pela primeira vez uma escala para a qual sua experiência europeia não o havia preparado. E faz aquilo que vai fazer pelo resto da carreira. Não segue a rota de outro, abre a sua própria. No Monte Anke Azashi, ele e os companheiros abrem uma linha nova. Uma abertura não é repetir a sorte alheia, é quando ninguém antes de você sabia se a parede vai ou não ser vencida. No ano seguinte ele leva essa mesma lógica para o Himalaia indiano, Kulu Aiger, 5.646 metros. Junto com o pessoal da Peñaguara, ele abre uma rota nova e lhe dá o nome de Baral Karasta, a trilha do bode selvagem. Cerca de 1 quilômetro de vertical, de novo com equipe pequena, de novo sem apoio vindo de baixo. Em 2 temporadas ele deixa de ser um escalador forte para virar um alpinista que já não se interessa por cumes já vencidos. E em 2006 ele volta ao Karakoram, ao maciço do Latoc. O Latoc
É um grupo de torres de granito que despontam da geleira como estilhaços de algo que foi partido. São 4, e entre os alpinistas tem a fama de lugares onde a beleza é diretamente proporcional aos problemas. Oscar e Novelon escolhem o Latoc, 6.949 metros, e a rota japonesa pela crista sudoeste, uma linha que, antes deles, tinha sido feita pouquíssimas vezes. 800 metros de parede até o colo, e mais 1.700 até o cume. Eles vão os dois, sem carregadores, sem cordas fixas, com tudo o que tem nas costas, e passam 7 dias nessa parede. 7 dias na vertical não são 7 dias de escalada. São 7 noites em saliências da largura de uma escrivaninha, 7 amanheceres em que é preciso sair de novo para o frio, e uma contagem permanente. Quanto gás sobrou, quanta comida, quanto você ainda aguenta. Descer da metade de uma rota dessas costuma ser mais difícil do que chegar ao topo. A partir de certo ponto, só resta um caminho, para cima. Eles chegam, e por essa escalada recebem o Machado de Ouro da Federação Espanhola de Esportes de Montanha, a maior condecoração nacional do alpinismo. O Machado de Ouro não é dado simplesmente pelo fato de se ter chegado ao cume. Na justificativa do júri há uma linha à parte sobre o mérito não só da conquista em si, mas do estilo alpino puro e honesto com que eles venceram aquela parede gigantesca. Para Oscar, isso vale mais do que qualquer altitude. Ele é premiado justamente pela maneira como escala, e não apenas por onde chegou. Os nomes de Pérez e Novelon, pela primeira vez, ultrapassam o círculo restrito, mas mais importante que o prêmio é outra coisa. A partir de 2006, o maciço do Latoc deixa de ser para Oscar apenas um ponto no mapa. Vira território pessoal, um lugar aonde a gente volta. E 3 anos depois, ele vai voltar para lá. Mas primeiro, a Patagônia, o outro lado do mundo. Em 2007, a Cordada viaja para onde as montanhas têm 1/3 da altura das do Himalaia, mas o clima é várias vezes mais brutal. As torres patagônicas não são famosas pela altitude, e sim pelo vento. Ele chega do oceano e é capaz de prender alpinistas dentro da barraca por semanas. O objetivo deles é o Cerro Torre, pela rota Ferrari, um dos cumes mais célebres do planeta. Uma agulha de granito coroada por um cogumelo de gelo. Metade do alpinismo mundial sonha em pisar nele. A escalada fracassa. As condições de avalanche não lhes deixam a menor chance, e eles dão meia volta. E é aqui que se vê algo mais importante do que todas as suas condecorações. Oscar não briga com a montanha por teimosia, não força, não se convence de que hoje ainda dá. Ele recua, mas não encerra a expedição, apenas troca de objetivo. O novo alvo passa a ser a parede leste do Cerro Adela. E ali eles fazem aquilo por que tinham vindo. Abrem uma rota nova. A Assembleia de Majaras, cerca de 1.000 metros, com gelo de inclinação de até 95 graus. 95 é mais do que um ângulo reto. Isso significa que, em alguns trechos, o gelo não é apenas vertical, ele avança por cima de você, e você fica pendurado embaixo dele, apoiado em 2 pioletes. A parede inteira, 4 pessoas vencem em 15 horas de escalada ininterrupta, sem pernoite, num único impulso. A rota eles dedicam ao 75º aniversário do Clube Peñaguara. O saldo da temporada patagônica é paradoxal, o objetivo principal, malogrado. Mas para casa, eles levam uma abertura que não estava nos planos. Eis o método de trabalho dele, aperfeiçoado até virar automático. Recuar sem discussão e sem mágoa. Não se agarrar ao cume que não te deixa passar. Mudar para o vizinho. Levar outra coisa. Uma abordagem assim é saudável. Ela salva mais vidas de alpinistas do que a obstinação e mantém o próprio Oscar vivo nas rotas mais perigosas da sua carreira. 2 anos depois, ele vai agir do mesmo jeito. No Karakoram, no verão de 2009, ele de novo vai esbarrar num objetivo intransponível, de novo vai dar meia volta sem hesitar e de novo vai mudar para o cume vizinho. Só que desta vez, aquilo que sempre o salvou vai levá-lo ao Latoc 2. O que ele fez nos 2 anos seguintes, as fontes quase não registraram. Nem expedições, nem entrevistas, nem linhas de destaque. Sabe-se apenas uma coisa: para onde ele voltou. No verão de 2009, Pérez e Novelon estão de novo ao pé do maciço do Latoc.
Só que desta vez não vieram pelo Latoc 3, que já lhes rendeu o Machado de Ouro. Vieram pelo grande prêmio da região, a crista norte do Latoc 1, 7.145 metros. A dimensão aqui é esta. Naquele momento, essa linha é uma das paredes não escaladas mais célebres do alpinismo mundial. Tentavam vencê-la desde os anos 70. As cordadas mais fortes do planeta se aproximaram dela por décadas e foram embora de mãos vazias. A crista norte do Latoc 1 é aquilo que os alpinistas chamam de o último grande problema. Uma montanha que já recusou tantos que a simples tentativa, por si só, vira uma declaração. O peso dessa linha fica mais claro do que nunca a uma distância de 30 anos. Em 1978, na crista norte do Latoc 1 entra talvez a equipe mais forte de sua geração. Os americanos Jim Donini, Michael Kennedy e os irmãos Jeff e George Low. 4 homens, cada um deles capaz de liderar a própria expedição, se reúnem por causa de uma única parede. Eles fixam e escalam cerca de 100 enfiadas de corda e passam 26 dias na crista, quase um mês de vida na vertical, num terreno de granito tecnicamente dificílimo, de onde não se pode recuar depressa. Falta muito pouco para o cume quando Jeff Low adoece gravemente ali mesmo, em altitude, e os 4 dão meia volta. Eles descem o companheiro doente com vida por toda aquela descida duríssima, e é justamente essa descida, e não o cume que jamais foi tocado, que vai entrar para a história como exemplo do que é uma cordada de verdade, quando a vida do parceiro pesa mais do que o objetivo pelo qual vocês vieram até ali. O próprio Jeff Low, mais tarde, vai chamar essa crista de o assunto inacabado da geração passada. A partir daquele ano, a crista norte do Latoc 1 é retomada por décadas, 39 expedições, os melhores alpinistas de várias épocas, nomes que o mundo inteiro conhece. E nenhuma delas vence a crista por inteiro. A marca americana de 1978 continua insuperada por mais tempo do que muita gente vive nesta terra. A montanha vira um mito, uma conta pessoal que o alpinismo mundial não consegue de jeito nenhum quitar. A crista vai seguir invicta ainda por muitos anos, depois que Pérez e Novelon se postarem ao pé dessa parede. Ou seja, naquele verão em que os 2 espanhóis se aproximam do Latoc 1, a crista ainda está indomada. Ela já foi paga com décadas de fracassos alheios. Simplesmente pisar nela já é uma candidatura a um lugar na história. E Oscar e Novelon, fiéis a si mesmos, vão para lá os 2, sem carregadores e sem cordas fixas, como sempre fizeram. Oscar e Novelon sobem até cerca de 5.800 metros. Dali para cima, neve. Não uma tempestade, não uma avalanche, não uma queda. Simplesmente neve, num estado tal que não dá para andar sobre ela. Ela não sustenta, não dá apoio, não deixa você se fixar. A montanha não resiste, ela está apenas fechada, e a dupla dá meia volta. Pela segunda vez na carreira, eles abandonam o objetivo principal da temporada, exatamente como a experiência lhes ensinou. Para casa, eles não vão. Em seguida entra em ação o truque patagônico, o mesmo que salvou a temporada de 2007. Ali ao lado, ergue-se o Latoc II, 7.108 metros, segundo a maioria das fontes. Uma montanha já escalada, nada de sensacional. Mas nela há uma linha que ninguém percorreu por inteiro, a crista noroeste. Cerca de 2,5 km de desnível, algo em torno de 3 km de escalada. Uma rota enorme que até então continuava sendo apenas um traço numa fotografia. Novelon mais tarde vai descrevê-la assim: tecnicamente difícil, mais adequada ao estilo alpino. Nela há plataformas seguras para pernoites. Não há ameaça de avalanche, não há queda de pedras. Em outras palavras, uma crista que não tenta te derrubar. Ela só exige que você escale por muito tempo e muito bem. Para a dupla, que acabava de recuar de uma parede inexpugnável, isso parece a solução perfeita. Não um plano B, e sim um objetivo de verdade, com chance de fazer a primeira travessia completa da linha. No dia 2 de agosto, eles saem para a rota. Eles entram na crista pelo lado nordeste, e a primeira noite os pega no colo, 5.600 metros, entre o Latoc 2 e a torre vizinha, o Auger 2. Ainda não é a altitude onde começam os problemas de verdade.
É a altitude de onde eles enxergam por inteiro toda a rota que ainda falta, 2,5 km para cima, por uma linha por onde ninguém antes deles passou. E esse canto tem um vizinho pelo qual não dá para passar em silêncio. No mesmo maciço, coladinho à linha deles, ergue-se o cume principal do grupo Auger, o Benta Brak, 7.285 metros, um dos cumes mais temíveis do Karakoram, e o palco de uma história que, uma vez, já se desenrolou de um jeito assustadoramente parecido com a que está prestes a começar aqui. No verão de 1977, ao cume do Auger chegam pela primeira vez na história dois britânicos, Doug Scott e Chris Bonington. E depois, logo no primeiro rapel de descida, Scott escorrega e quebra as duas pernas a mais de 7.000 metros de altura. O que acontece em seguida virou lenda. Uma semana de descida durante a qual Scott rasteja de joelhos por gelo e rocha, Bonington quebra as costelas, e os dois companheiros deles, Mo Antoine e Clive Rowland, carregam ambos praticamente nas costas. Quando aqueles homens exaustos finalmente chegam ao acampamento base, ele já está desmontado. Não os esperaram. Todos sobreviveram, mas só por milagre. Essa montanha é justamente o vizinho mais próximo daquela saliência onde Oscar logo vai parar. A lição do Auger é simples e terrível. Aqui, neste canto do Karakoram, até a maior história de sobrevivência não se sustenta na técnica nem nos socorristas, e sim em uma coisa: se você é capaz, com as pernas quebradas, de rastejar até embaixo. Aqueles que não conseguem rastejar, estas montanhas não soltam. Acima segue um trabalho que pouco se parece com o modo como o alpinismo é mostrado no cinema. Nada de arremetida rumo ao cume. Apenas um avanço sequenciado para cima, dia após dia, com pernoite onde a crista permitir armar a barraca. Uma noite a 6.000 metros. Depois, uma noite a 6.500. A 6.500, eles montam aquilo que vai virar o seu acampamento 3 e tomam a decisão que vai determinar todo o resto. Ali, eles deixam a barraca e os sacos de dormir. A lógica é impecável. Até o cume faltam cerca de 600 metros de vertical. Cada quilo a mais numa altitude dessas são horas. Deixar o equipamento embaixo significa subir leve, chegar rápido, descer rápido e pernoitar já no calor. É assim que trabalham todos os que escalam no estilo alpino. Não é imprudência, é o padrão. Acima dos 6.500, a crista já não lhes dá uma plataforma decente. O terreno se estreita, não há lugares planos. E à noite a 7.000 metros, eles passam a céu aberto, sem barraca, sem sacos de dormir. Simplesmente sentados na neve, com a roupa do corpo, atravessando as horas de escuridão numa altitude onde há metade do ar de lá de baixo e onde o corpo, ao longo da noite, gasta uma reserva que não há como repor. Isso se chama pernoite a frio. Ela não mata, mas cobra, forças, calor, precisão nos movimentos. De manhã, depois de uma noite dessas, a pessoa trabalha mais devagar do que na véspera e raciocina pior. Cada noite dessas é uma dívida que vai ter de ser paga na descida. No dia 6 de agosto, eles chegam ao cume do Latok 2. A crista noroeste foi vencida por inteiro, pela primeira vez na história. 2 espanhóis, sem carregadores, sem cordas fixas, sem oxigênio, fazem o que ninguém antes deles fez. Fecham a linha da base até o topo. A escalada aconteceu. O prêmio foi conquistado. Resta apenas uma formalidade: descer. Do cume até a barraca com os sacos de dormir, os separa meio quilômetro de vertical. A descida em grande altitude é a parte mais perigosa de qualquer escalada. O corpo está exaurido, a atenção despenca e a motivação some junto com o cume. Você já venceu? Agora é só chegar. É justamente nesse trecho que acontece a maioria das tragédias na montanha. Oscar e Novelon descem pela mesma crista por onde subiram e esbarram num trecho que já lhes custara tempo na subida, um segmento horizontal complicado, onde a crista não vai para cima, e sim para o lado, e é preciso vencê-la escalando, metro a metro. Eles decidem contorná-lo. A cordada sai da crista para o lado sudoeste. O plano é simples e lógico: descer um pouco, cruzar os campos de neve em travessia e voltar à linha de subida, já depois do trecho difícil. Uma manobra comum,
Isso é feito milhares de vezes por ano, em todas as montanhas do mundo. A neve na travessia se revela instável. Oscar escorrega. Tudo o que acontece em seguida se resume a alguns segundos. Ele cai, a corda estica, e o tranco arrasta Novelon atrás dele. Dois homens amarrados um ao outro despencam em costa abaixo. É um acaso que os detém. A corda engancha num relevo de neve e segura. Novelon voa por cerca de 9 metros. Oscar, quase todo o comprimento da corda. As fontes divergem, falando de 40 a 50. Ele bate contra uma parede de rocha e fica pendurado sob uma saliência que avança sobre o vazio, na ponta da corda. A altitude do local do acidente é um pouco abaixo do acampamento 3, cerca de 6.400 a 6.500 metros. E é aqui que a geografia se volta contra eles. A barraca, os sacos de dormir, o gás. Tudo o que foi deixado no acampamento 3 está a 6.500, ou seja, mais alto. Eles despencaram sem chegar ao próprio equipamento. Até a data dessa queda diverge nas fontes, 6 ou 7 de agosto. Não há aqui testemunha nenhuma, a não ser um único homem. Tudo o que o mundo vai saber do que aconteceu nessa encosta, ele vai saber pelas palavras de Álvaro Novelon, aquele que agora está pendurado na outra ponta da corda e volta a si depois do impacto. Ele se põe de pé, está inteiro. Lá embaixo, sob a saliência, o seu parceiro não se mexe. O lugar plano mais próximo nessa parte da parede é uma estreita saliência de rocha. Não é uma plataforma, não é um terraço. Apenas um ressalto onde cabe um homem deitado. Mais tarde, os batedores vão estimar sua altitude em cerca de 6.400 metros. É até ali que Novelon desce o parceiro. O exame não deixa ilusões. Oscar está com a perna e o braço quebrados, o rosto ferido, as mãos e os pés congelados, o que, por si só, já significa que ele não vai conseguir trabalhar com as mãos. Nos detalhes, as fontes divergem. Umas falam de fratura no punho, outras de fratura dos 2 ossos da canela. Mas, no essencial, todas as versões coincidem. Ele não consegue se mover sozinho, nem andar, nem rastejar, nem se segurar na corda. E então, Novelon faz a única coisa sensata que se pode fazer numa situação dessas. Ele sobe, de volta ao acampamento 3, a 6.500, atrás da barraca, dos sacos de dormir e da comida. Aquela mesma encosta de onde os dois acabaram de despencar, ele agora percorre sozinho, para cima, depois da queda. E quando chega ao acampamento, vem a nevasca, e o prende ali por uma noite inteira, enquanto seu parceiro está deitado na saliência 100 metros abaixo, sem saco de dormir, sobre a pedra com as fraturas. De manhã, Novelon desce de volta e deixa com Oscar tudo o que conseguiu trazer. 2 sacos de dormir leves, um saco de bivac, 2 botijões e meio de gás, um pouco de comida. Por trás dessa lista há uma coisa simples. Gás numa altitude dessas não é para cozinhar. É água. É preciso derreter neve, senão a pessoa morre de desidratação em poucos dias. 2 botijões e meio dão para alguns dias, com consumo econômico. Não uma semana, não 10 dias, alguns dias. E quem vai gastar essa reserva é um homem com as mãos congeladas, que não consegue segurar o fogareiro direito. Descer um homem imóvel 1,5 km abaixo por uma parede vertical, sozinho, é impossível. Não é uma questão de coragem ou de força. Um homem sozinho, fisicamente, não consegue baixar outro através de dezenas de rapéis, repassando-o de cada vez, dando-lhe segurança, tirando-o de baixo das saliências. Resta exatamente uma opção: descer sozinho e trazer ajuda. Eles se despedem. Novelon vai embora. A partir desse instante, entra na história um relógio invisível. 2 botijões e meio de gás numa saliência a 6.400 metros. E a contagem começa. A primeira coisa que Novelon faz é cortar a corda. Soa insano, a única segurança que ele tem. E ele a corta com a faca. Mas a lógica é dura. Para um rapel, tecida por corda fixada, são precisas 2 pontas, que depois se podem puxar e levar consigo. Uma corda inteira, depois da queda, não lhe serve para nada. Cortada, dá dezenas de descidas curtas. E ele começa a descer, sozinho, 30 metros para baixo, achar um ponto de ancoragem, cravar um grampo ou montar uma fita num ressalto, puxar a corda de volta, mais 30 metros.
e de novo e de novo. Segundo os relatos, é assim que ele percorre mais de 1,5 km de terreno difícil. Parte das fontes cita um número mais modesto. De todo modo, são dezenas de repetições da mesma operação, num corpo esgotado, depois de uma pernoite a frio a 7.000 metros, depois da queda, depois da nevasca, na solidão. Um erro em qualquer um desses rapéis significa que ninguém vai trazer socorro. A descida leva 1 dia e meio. No dia 8 de agosto, Álvaro Novelon chega ao acampamento base. E um detalhe diz muito sobre como funciona esse mundo. A primeira ligação dele não é para a embaixada, não para o exército, não para o serviço de resgate. Ele liga para o clube, para a Penhaguara, na cidade de Huesca, a 6.000 quilômetros do Latoque, porque no alpinismo não existe um número de emergência. Não há um número pelo qual se possa chamar um helicóptero a 6.400 metros no Karakoram. Existem apenas pessoas que te conhecem. E se alguém é capaz de pôr de pé embaixadas, ministérios e o exército de outro país, isso não começa pelo Estado, mas por um telefone na sala de um clube de alpinismo. A esta altura, Oscar já está deitado na saliência há 3 dias. Ele está sozinho. Não sabe se Novelon chegou. Não sabe se alguém começou a fazer alguma coisa. Ele não sabe absolutamente nada. Não tem comunicação. Não tem visão do que se passa. Não tem nada, a não ser 2 sacos de dormir e um gás que vai diminuindo. Tudo o que ele tem é a suposição de que o parceiro chegou. E a 6.000 quilômetros dessa saliência, aquela ligação telefônica já põe todo o resto em movimento. A notícia do clube se espalha pelo mundo em questão de horas. Portais de alpinismo, telefones via satélite, ligações de pessoa para pessoa. No verão de 2009, isso funciona mais rápido do que qualquer procedimento oficial. A comunidade, espalhada por dezenas de países, fica sabendo do espanhol na saliência do Karakoram antes que as autoridades tomem conhecimento. A coordenação fica a cargo de um homem que estava ali por puro acaso, Sebastián Álvaro, conhecido documentarista espanhol que por décadas fez filmes sobre montanhas, está naquele momento em Escardo, a cidade na entrada do Karakoram. Ele não veio para resgatar ninguém, veio com a família, e acaba sendo o único espanhol na região que tem nome, contatos e a compreensão de como as coisas funcionam por ali. E acontece aquilo que raramente ocorre por causa de uma única pessoa. Entra em cena a Embaixada da Espanha em Islamabad. O chefe do governo espanhol liga para o presidente do Paquistão. O embaixador entra em contato com o chefe do Estado-Maior paquistanês. Em poucos dias, um acidente particular na montanha se transforma numa questão discutida no nível de 2 estados. O motivo é simples e se resume a uma coisa: helicópteros. Aeronaves civis capazes de operar em altitude tão alta nessa região não existem. Os únicos helicópteros que alcançam a geleira do Latoque são militares, e a aviação militar do Paquistão, numa região de fronteira, não decola por causa de estrangeiros a um telefonema de um clube de alpinismo. É preciso autorização, é preciso uma ordem, é preciso uma cadeia de aprovações que passa por generais. Um dirigente esportivo espanhol expressa publicamente otimismo. O resgate está sendo preparado, tudo será feito. E a aprovação leva dias, não horas, dias. Cada um desses dias é mais uma noite na saliência, mais uma porção de gás, mais um passo abaixo no relógio que nenhum dos participantes das negociações consegue ver. Oscar não sabe nada sobre a embaixada, nem sobre a ligação para Islamabad, nem sobre os generais. Para ele, nada mudou. Ele está deitado sobre a pedra a 6.400 metros de altura, derretendo neve com as mãos congeladas. Enquanto em 2 capitais os telefonemas correm, começam a convergir para a montanha os que já estão por ali. Os mais rápidos a chegar ao pé da parede são 2 espanhóis que, na verdade, tinham vindo ao Karakoram por outro motivo. O objetivo deles é o Laila Peak, um cume ali perto. Eles simplesmente são os que estão mais próximos. Um deles, Ramon Portilla, sobe para reconhecer e olha a rota de perto. Sua avaliação vira a sentença de toda a operação antes mesmo de ela começar. Gente capaz de percorrer a rota desses rapazes simplesmente não existe aqui. Ele não está falando de preguiça, nem de covardia. Está falando de física. A crista noroeste são 3 quilômetros de escalada de dificuldade técnica, que a dupla percorreu em quase uma semana.
Para repetir o caminho deles, seriam precisos alpinistas do mesmo nível, aclimatados a 7.000 metros e prontos para escalar imediatamente. Desses, no Karakoram, em meados de agosto, há um punhado e estão espalhados por vales diferentes. E logo em seguida, Portila acrescenta a segunda metade da frase, aquela por causa da qual a primeira também ficou na memória. Não há chances, mas é preciso tentar. Junta-se à operação Fabrizio Zangrilli, guia profissional que, naquele momento, acabara de descer do K2 depois de uma expedição. Um homem que voltou de uma das montanhas mais duras do planeta vai, em vez de descansar, fazer o reconhecimento do Latok 2. Ele é o primeiro, junto com o Novelon, que de novo se vê na parede ao lado dos recém-chegados. Da Espanha decolam os 5 alpinistas mais fortes do país: Daniel Ascaso, Simão Elias, Jorge Tosas, Jorge Corominas e Jonathan Larrañaga. Não um serviço de resgate, não militares, apenas pessoas que largaram tudo e compraram passagem só de ida, rumo a uma montanha, onde está deitado um homem que nem todos eles conheciam pessoalmente. A ele se somam os carregadores de altitude paquistaneses, os locais, sem os quais, em altitudes dessas, ninguém trabalha. As estimativas de número divergem, de 16 pessoas na primeira leva a 24 no total. Olhe para essa cena vista de cima. As pessoas voam de 2 cantos diferentes do mundo. Os espanhóis, da Europa, os americanos, do K2, os paquistaneses, dos vales vizinhos. Todos eles se reúnem ao pé de uma mesma parede por causa de um homem que boa parte deles não conhecia pessoalmente. Zangrilli, mais tarde, vai chamar o clube que pôs tudo isso de pé de maior clube de alpinismo do mundo. No dia 13 de agosto, os helicópteros surgem sobre a geleira. 2 aeronaves militares paquistanesas começam a transferir os socorristas para o acampamento base. As tripulações pertencem a uma unidade conhecida no país como os 5 Destemidos. São pilotos do exército cujo trabalho é voar onde a aviação civil nem sequer liga os motores, retirar feridos de geleiras, abastecer postos na fronteira, pousar em plataformas que não existem. Se alguém nessa região é capaz de se aproximar do Latok, 2 de helicóptero são apenas eles. E mesmo para eles, 6.000 metros é trabalho no limite absoluto do possível. E um dos helicópteros faz aquilo por que valia a pena mobilizar ministérios e generais. Ele segue rente à parede do Latok 2, ganhando altitude, e chega mais ou menos ao nível da saliência, cerca de 6.400 metros. A missão desse voo é uma só, e não é técnica, é humana. Mostrar a Oscar que estão indo atrás dele e que sabem dele. Que todo esse tempo o seu parceiro esteve descendo, telefonando, mobilizando países, e que tudo isso funcionou. A aeronave passa rente à parede. Da saliência não vem resposta. Nem movimento, nem sinal, nem uma silhueta sobre a pedra. A tripulação não vê nada, e isso pode significar qualquer coisa. Que ele está deitado no saco de dormir e não consegue se levantar. Que está sob a saliência, fora do campo de visão. Ou que já não há mais ninguém para ver. Além disso, os helicópteros não conseguem retirar o homem. Numa altitude dessas, o ar é tão rarefeito que as pás quase não têm em que se apoiar. A aeronave opera no limite só para se manter no ar, pairar sobre a parede, baixar um cabo e içar um homem imóvel está fora de cogitação. Em 2009, isso está além do possível. O helicóptero só é capaz de uma coisa: levar as pessoas até a geleira e voltar. Dali em diante, a pé, metro a metro, 2.500 de vertical, sobre as próprias pernas. Assim, a operação de resgate na qual 2 estados investiram se reduz àquilo mesmo com que tudo começou, a pessoas que precisam subir a parede por conta própria. Não há contato visual nem nesse dia, nem no seguinte, nem depois. Durante toda a operação, ninguém vai ver Oscar Pérez. Os socorristas trabalham às cegas, sem saber o principal, se ainda há alguém para salvar. 8º dia na saliência. O gás dos 2 botijões e meio já não deveria haver muito tempo, mas ninguém lá embaixo está disposto a partir desse pressuposto. Seguir pela rota da dupla, os socorristas não podem. Isso fica decidido de imediato. 3 quilômetros de escalada técnica, 1 semana de trabalho. No momento em que eles chegassem à saliência,
Ajudar já seria tarde demais. Logo, é preciso outro caminho, mais curto e mais bruto. Eles escolhem o lado sul, uma íngreme parede de gelo que leva ao colo. Não é estilo alpino, é o oposto exato de tudo aquilo em que Oscar acreditava. Eles vão instalar cordas fixas. Fixar cordas ao longo de toda a subida, para que por elas possa subir e descer um grupo inteiro, para que se possa arrastar equipamento para cima e para baixo um homem. Justamente aquilo que ele a vida inteira se recusou a levar consigo, agora tentam estender até ele através da parede. No dia 15 de agosto, o grupo fixa cerca de 1.700 metros de cordas. No dia 16, Tosas e Novelon instalam mais 700. Aqui vale de novo dizer um nome: Álvaro Novelon. O homem que despencou dessa montanha passou uma noite na nevasca, cortou a corda e desceu por ela sozinho por 1,5 km de parede. Ele deveria estar espremido até o fim. Em vez disso, está de novo na parede, de novo lá em cima, instalando cordas rumo à saliência onde ficou o seu parceiro. A esta altura, Oscar está deitado ali há 10 dias, o dobro do tempo para o qual dava a reserva que lhe foi deixada. E no dia 16 de agosto, quando os socorristas, depois do trabalho nas cordas fixas, descem, chega à montanha o mau tempo. Ele quebra tudo numa única noite. Em Escardú, a temperatura cai 15 graus. Na parede, isso significa gelo nas cordas, rajadas de neve, visibilidade zero. Subir pelas cordas fixas cobertas de gelo se transforma numa atividade da qual os próprios socorristas podem não voltar. No mesmo dia, a operação é oficialmente encerrada. No comunicado, são apontados 4 motivos: 10 dias na montanha, a dificuldade da rota, a piora do tempo, o perigo para os socorristas, mais de 20 pessoas, 2 países, aviação militar, telefonemas no nível de chefes de Estado, 2.500 metros de cordas fixas instaladas, e nenhum deles chegou a ver Oscar Pérez com os próprios olhos. As pessoas começam a descer. Oscar Pérez permanece no Latok 2, a uma altitude de cerca de 6.400 metros, numa saliência de rocha até a qual não chegaram 24 pessoas. O corpo não foi encontrado. Ninguém o procurou depois, ninguém o retirou da montanha, ninguém o trouxe para casa. A família tomou a decisão, que nesse mundo é considerada a única correta: não arriscar a vida de socorristas para reaver os restos. Ele ficou onde parou. A data exata de sua morte não está documentalmente estabelecida, e isso não é uma formalidade. Ninguém sabe se ele ainda estava vivo quando o helicóptero passou a centenas de metros de sua saliência. Ninguém sabe se ele ouviu os motores, se viu a aeronave, se entendeu que tinham vindo por ele. Essa é a pergunta central de toda a história, e ela nunca terá resposta. Na Espanha, a tragédia fica por alguns dias nas primeiras páginas dos jornais nacionais. Escrevem sobre ela os maiores veículos do mundo, de revistas americanas a agências paquistanesas. Sebastián Álvaro, que coordenou tudo de Escardú, publica uma extensa crônica do resgate e resume tudo numa frase: eles se entregaram por completo e perderam. E ele, junto com a direção da Penha-Guara, faz ainda uma coisa mais importante que todas as publicações. Eles publicamente tiram de Álvaro Novelon qualquer questionamento. Todas as suas decisões foram corretas. Ele não podia ter feito mais. Num mundo onde o parceiro sobrevivente muitas vezes é dissecado por anos, essa declaração vale caro. Na comunidade de alpinismo espanhola, sai uma análise à parte. Não sobre culpa, mas sobre limites. Sobre onde acabam as possibilidades de resgate em grande altitude e começa o cálculo cru contra o qual não há como argumentar. O helicóptero não sobe, o homem não chega a tempo, o tempo não espera. Novelon continua indo às montanhas. Rotas duras de inverno na Espanha, paredes nos Alpes, alto nível, nada diminuído. Em entrevistas, seu nome continua ao lado do nome de Oscar. Eles continuam sendo uma cordada, mesmo depois de a cordada ter se desfeito. No cânion do Vero, perto da terra natal de Oscar, uma rota de rocha recebe o nome dele. 270 metros de vertical, que agora são chamados como ele era chamado em casa. Essa história tem ainda mais um epílogo silencioso. A crista norte do Latok 1, aquele mesmo último grande problema, ao qual Pérez e Novelon se aproximaram em primeiro lugar,
antes de virar para o Latok 2. Continuou não escalada por mais 9 anos. Só em 2018 é que 3 alpinistas, os eslovenos Aleš Čežen e Luka Stražar e o britânico Tom Livingstone, finalmente a fecharam pelo norte, 40 anos depois daquela lendária tentativa americana. A montanha por causa da qual Oscar veio pela última vez ao Karakoram viria a ser conquistada. Ele já não ficaria sabendo. Mas na longa lista dos que por décadas se aproximaram dessa parede e a tornaram um mito, para sempre há de constar também o seu nome, o de um entre os muitos a quem ela recusou, e o de um entre os poucos que pagaram, só pela aproximação dela, com tudo o que tinham, e a crista noroeste do Latok, 2 continua vencida. 2 homens subiram pela linha que ninguém conseguia fechar. Essa escalada ninguém a desfez.